19 de junho de 1994. A Copa do Mundo está prestes a começar. O Brasil não é campeão há 24 anos. E o nome que carrega essa expectativa nas costas é um homem de 1,66 m. Romário. Mas 17 dias antes da estreia, aconteceu algo que quase tirou esse homem do time. Não foi lesão. Não foi suspensão. Foi um sequestro. E para resolvê-lo, duas forças que normalmente vivem em guerra, a polícia e o crime organizado do Rio de Janeiro, fizeram, por uma semana, o impossível. Trabalharam juntas. Para entender por que isso aconteceu, é preciso voltar um pouco, não só ao sequestro, mas ao Brasil que existia em 1994. Um país que tinha acabado de sair de uma sequência de fracassos na Copa do Mundo. 24 anos sem o título. Eliminações dolorosas. E agora, um time que nem era considerado favorito, mas que carregava, num único jogador, a esperança de toda uma geração. Romário vinha da Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Filho de um operário. Criado num bairro simples, onde futebol não era hobby, era praticamente a única rota de fuga. E foi justamente nesse bairro, nessa história, que o crime decidiu bater. Meu nome é Eco. E este fato ainda está ecoando. O nome dele era Edevair de Souza Faria. 64 anos. Operário numa fábrica de painéis elétricos. Sócio de um bar simples, na Vila da Penha, zona norte do Rio. O bar se chamava Garota do Quitungo. Edevair gostava de futebol. Como qualquer brasileiro. Mas, e aqui está um detalhe que ninguém esperava, ele não torcia para o time do filho. Torcia para o América. O Americinha, como ele chamava. Enquanto o filho jogava pela seleção, pelo Vasco, pelo Barcelona, ele guardava em casa camisas do Fluminense, do Vasco, da seleção. De tudo, menos do clube que o filho mais vestia. Era esse o homem. Discreto. Sem inimigos. Sem motivo, aparentemente, para virar alvo de nada. O nome dele era Edevair de Souza Faria. 64 anos. Operário numa fábrica de painéis elétricos. Sócio de um bar simples, na Vila da Penha, zona norte do Rio. O bar se chamava Garota do Quitungo. Edevair gostava de futebol. Como qualquer brasileiro. Mas, e aqui está um detalhe que ninguém esperava, ele não torcia para o time do filho. Torcia para o América. O Americinha, como ele chamava. Enquanto o filho jogava pela seleção, pelo Vasco, pelo Barcelona, ele guardava em casa camisas do Fluminense, do Vasco, da seleção. De tudo, menos do clube que o filho mais vestia. Era esse o homem. Discreto. Sem inimigos. Sem motivo, aparentemente, para virar alvo de nada. Edevair estava no seu bar, como em qualquer outra noite. Quando saiu, 3 homens armados e encapuzados o esperavam. Ele foi levado. Sem testemunhas que pudessem contar muito. Sem pista que levasse a lugar nenhum, naquele primeiro momento. Em qualquer outra circunstância, seria mais um nome na lista de sequestros que assolavam o Rio de Janeiro e São Paulo desde o início dos anos 90. Empresários, comerciantes, executivos. O sequestro tinha se tornado, naquela época, praticamente um setor de atividade no Rio de Janeiro. Nomes grandes já tinham passado por isso. Empresários do calibre de Abílio Diniz e Roberto Medina foram sequestrados nos anos anteriores. Casos que chocaram o país, geraram pressão pública, e fizeram o crime de sequestro, até então tratado com penas relativamente leves, começar a ser visto como prioridade de segurança pública. Mas havia uma diferença entre sequestrar um empresário bilionário e sequestrar o pai de um jogador de futebol que torcia para o América e trabalhava numa fábrica de painéis elétricos. Essa diferença, os sequestradores ainda não tinham percebido. Mas Edevair não era só Edevair. Era o pai de Romário, e a Copa do Mundo começava em 17 dias. A família soube quase imediatamente. E fez algo que, em retrospecto, é compreensível. Calou-se. Por 2 dias, ninguém fora do círculo mais próximo sabia o que tinha acontecido.
Nenhuma palavra à imprensa. Nenhuma denúncia pública. A esperança, presumivelmente, era resolver isso em silêncio. Rápido. Discreto. Antes que alguém precisasse saber. Mas sequestros não funcionam assim. E na manhã do dia 4 de maio, os sequestradores deram o próximo passo. Ligação para a família. O valor exigido, 7 milhões de dólares. Para os padrões da época, e até para os padrões de hoje, uma cifra absurda. Tão alta que investigadores, mais tarde, classificariam a quadrilha como amadora. Gente que tinha sequestrado o homem errado pelo motivo errado, e agora não sabia bem o tamanho da bomba que tinha nas mãos. Romário foi informado naquele mesmo dia. E a notícia não ficou em silêncio por muito mais tempo. Naquela noite, o Brasil jogava contra a Islândia, em amistoso de preparação para a Copa, e foi durante esse jogo, com o país de olho na tela, que a notícia do sequestro chegou à imprensa. De um lado, a seleção em campo, ensaiando o caminho para os Estados Unidos. Do outro, a notícia que ninguém queria ouvir, se espalhando ao mesmo tempo. Na quinta-feira, a família de Romário fez um apelo público. Pediu, diretamente, que os sequestradores libertassem Edevair. A polícia, por sua vez, admitiu não ter testemunhas. Mas disse algo curioso. Que estava recebendo informações de outros bandidos. O diretor da divisão anti-sequestro do Rio resumiu a situação numa frase que entrou para a história do caso: bandido também gosta de futebol. Romário, na Espanha, seguia treinando normalmente. Mas o estalo já tinha acontecido. No dia seguinte, ele decidiu falar. Antes de continuar, um parênteses rápido. Esse canal é novo. E histórias como essa, reais, verificadas, contadas com calma, levam tempo para serem encontradas, organizadas e narradas. Se você chegou até aqui e está gostando do que está vendo, considere se inscrever. Custa nada. E ajuda mais do que parece. Deixe também o seu like. Isso é o que faz esse tipo de conteúdo chegar para mais gente, gente que, como você, gosta de entender o que está por trás dos fatos. Se tiver uma história parecida com essa, ou algum caso que você gostaria de ver contado por aqui, deixe nos comentários. Eu leio, e muitas vezes é dali que sai o próximo episódio. Agora, de volta à história. Romário deu uma entrevista. E disse, sem rodeios, que se o pai não fosse encontrado, ele não jogaria a Copa do Mundo. A frase causou o que se pode chamar, sem exagero, de comoção nacional. Para entender o tamanho disso, é preciso lembrar o momento. O Brasil não era nem favorito naquela Copa. Mas Romário era, disparado, o nome em quem todo o país apostava suas esperanças. A FIFA precisava dele em campo. Os patrocinadores precisavam dele em campo. A CBF precisava dele em campo. E agora ele estava dizendo, publicamente, que não iria. A frase de um homem, sobre o destino do próprio pai, virou, da noite para o dia, uma questão de interesse nacional, e, indiretamente, comercial, esportivo, político. É importante lembrar o tipo de país que era o Brasil em época de Copa do Mundo, naquela década. Não existia a polarização política que existe hoje. Não existia disputa por quem podia ou não vestir a camisa amarela. Existia, basicamente, um consenso raro: o Brasil parava. De verdade. Ruas decoradas, comércio fechando mais cedo, escritórios liberando funcionários para acompanhar os jogos. E agora esse mesmo país via o seu jogador mais decisivo dizer, publicamente, que talvez não vestisse aquela camisa. Orientado pelo próprio Romário, a família tomou então uma decisão que, em qualquer outro contexto, seria impensável. Pediu ajuda a traficantes. Era 1994. O Rio de Janeiro vivia sob domínio territorial do crime organizado em diversas favelas. E em algumas dessas áreas, quem realmente controlava o que entrava e saía, informações inclusive, não era a polícia. A família de Romário, através do irmão dele, Ronaldo de Souza, buscou contato com traficantes da favela do Jacarezinho. Ao mesmo tempo, do lado oficial, a polícia militar colocou sua divisão anti-sequestros no caso,
sob comando de um dos nomes mais respeitados e temidos da área, o delegado Hélio Vigil. Hélio Vigil já era, na época, uma espécie de lenda dentro e fora da polícia. Especialista em negociações e operações de resgate, ele tinha fama de só sair de um cativeiro com a vítima viva. Para os sequestradores, o nome dele no caso já era, por si só, má notícia. E havia uma terceira frente. Orlando da Conceição, conhecido no mundo do crime como Orlando Jogador, era na época um dos chefões do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. Apaixonado por futebol, organizava campeonatos dentro da própria comunidade. Orlando ficou indignado com o sequestro. Segundo relatos da época, ele colocou mais de 50 homens nas ruas, oferecendo recompensa para quem encontrasse o cativeiro. E deixou claro o que aconteceria com os responsáveis, caso fossem encontrados primeiro pelo lado errado da lei. 3 frentes: família, polícia, tráfico. Cada uma com seus próprios métodos, seus próprios contatos, e o mesmo objetivo final. E pela primeira vez em muito tempo, essas 3 frentes não estavam competindo. Estavam, sem nenhum acordo formal, na mesma direção. Os dias seguintes foram de busca intensa. Em cada favela, em cada bairro da Baixada Fluminense, havia alguém perguntando. Um policial. Um informante. Um morador que talvez tivesse visto algo. Romário, enquanto isso, ainda em Espanha, entrou em campo pelo Barcelona contra o Real Madrid. O time venceu. Romário não marcou. A cabeça, evidentemente, estava em outro lugar. A pressão sobre a investigação só aumentava. E a essa altura, o nome de um suspeito já circulava entre policiais e informantes do tráfico. Marco Aurélio Pereira. 28 anos. Conhecido como Marquinho da Muleta. Na manhã do domingo, 8 de maio, a informação chegou ao ponto certo. Uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A cerca de 30 quilômetros do Rio de Janeiro. A polícia chegou, invadiu o local, e encontrou Edevair. Vivo. Bem tratado, segundo seu próprio relato, alimentação incluída, embora com marcas de algemas nos pulsos. 6 dias depois do sequestro, sem que o resgate de 7 milhões de dólares tivesse sido pago, Edevair estava livre. No cativeiro, foram presas 2 mulheres e um adolescente de 17 anos, responsáveis por vigiar o refém. Marquinho da Muleta seria preso poucos dias depois, apontado como o chefe da quadrilha. Ele negou. Disse que os verdadeiros responsáveis já não estavam vivos. E mencionou outro nome, ligado ao Comando Vermelho, como possível mandante. A polícia nunca conseguiu provar quem, de fato, estava por trás de tudo. Mas isso, para o Brasil naquele domingo, era praticamente um detalhe. Edevair estava em casa. Vale registrar o que ficou sem resposta. Não há indícios de que o resgate tenha sido pago. Anos depois, outro nome surgiu como possível mentor do crime, e foi preso, mas a história, nesse ponto, já tinha se diluído no tempo. Também circulou, na época, a suspeita de que algum policial pudesse estar envolvido na organização do sequestro. Nunca comprovado. O que ficou foi a sensação, generalizada, incômoda, de que aquele caso específico tinha sido resolvido rápido demais para ser só competência policial. E devagar demais para não envolver, em algum grau, o submundo que ajudou a encontrá-lo. 2 dias depois, Romário voltou à Espanha. Treinou. Embarcou para os Estados Unidos com a seleção brasileira. E o resto, o Brasil inteiro sabe. Romário foi um dos artilheiros da Copa. 5 gols. Peça fundamental na campanha que terminou com o tetracampeonato, o primeiro título mundial do Brasil em 24 anos. Depois da volta ao Brasil com a taça, Romário deu uma entrevista e agradeceu, sem distinção, a todos que ajudaram a encontrar o pai. Policiais. E os outros. Numa época em que, segundo ele mesmo descreveu depois, não importava de que lado da lei a ajuda vinha, importava o resultado. Há um detalhe final nessa história que poucas versões contam. Orlando da Conceição, Orlando Jogador, o chefão que colocou 50 homens nas ruas para ajudar a encontrar o pai de Romário, não viu o Brasil ser campeão.
Semanas depois da libertação de Edevair, ainda antes do apito final da Copa, Orlando foi morto. Numa traição dentro do próprio mundo em que vivia. O homem que mobilizou parte do Comando Vermelho para devolver um pai ao filho, e o filho ao futebol, não chegou a ver no que aquilo se transformou. Um título mundial. Comemorado por um país inteiro, inclusive, sem que a maioria das pessoas jamais soubesse, por gente que, naquela semana de maio, vestiu a camisa de um lado que normalmente não veste. Hoje, mais de 30 anos depois, a história do sequestro do pai de Romário aparece quase como nota de rodapé. Uma curiosidade. Você sabia? Mas por 6 dias, em maio de 1994, ela foi a notícia mais importante do Brasil, mobilizou família, polícia, e o crime organizado de uma das cidades mais violentas do país, todos, ao mesmo tempo, na mesma direção, por motivos que iam da lealdade ao cálculo, do afeto ao puro interesse. E no fim, 3 coisas aconteceram. Um homem voltou para casa. Um time embarcou para os Estados Unidos. E um país, durante 6 dias de maio, descobriu o quanto estava disposto a se unir, mesmo que fosse, por uma vez, do lado errado da lei, para não perder aquilo que mais amava. 30 anos depois, o Brasil ainda guarda aquela taça de 1994 como uma das mais especiais da sua história. Poucos, porém, lembram que ela quase não existiu da forma como aconteceu. Que antes de qualquer gol, antes de qualquer comemoração, houve 6 dias em que ninguém sabia se o craque ia embarcar. E que, nesses 6 dias, o Rio de Janeiro mostrou uma de suas facetas mais contraditórias, a mesma cidade capaz de gerar o crime. Foi a mesma cidade capaz de se mobilizar, de ponta a ponta, para desfazê-lo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva no Eco dos Fatos para acompanhar novos dossiês, mistérios, casos históricos e histórias reais que continuam repercutindo décadas depois. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa história? E acredita que o sequestro poderia realmente ter afetado a campanha do Brasil na Copa de 1994? Eu sou o Eco. E este fato ainda está ecoando.